Olá pessoal, eu sou Tino Freitas, escritor de literatura infantil, e estou aqui a convite do Grupo Lê, da minha querida editora Abacate, para falar um pouquinho sobre a minha história com a literatura infantil e também, principalmente, do nosso lançamento Quando o Bebê Diz Mamã, uma parceria minha com o Gilles Edward. Eu me aproximo da literatura infantil mais fortemente em 2006, quando aceito o convite de participar de um projeto de leitura chamado Roedores de Livros, aqui no Distrito Federal, onde eu moro. Lá no Roedores de Livros eu comecei a trabalhar com música, depois passei a fazer também as leituras com as crianças. Posso dizer que o livro infantil, esse livro ilustrado, ele mexia tanto comigo que eu achava intrigante. Poxa, mas dizem que é uma literatura infantil, é um livro para criança, mas ao mesmo tempo, como é que isso mexe tanto comigo, né? E fiquei intrigado com isso e fiquei curioso para entender mais sobre esse mundo da literatura infantil. E a partir de 2009, tive um texto aprovado por uma editora e passei a publicar os meus livros. Hoje eu tenho um pouco mais de 30 livros publicados e alguns deles pelo Grupo Lê, como o Brasília de A a Z, o Primeira Palavra, O Menino que Falava Pouco e alguns sucessos assim estrondosos que são O Quem Quer Brincar Comigo e o Leila. Tem o Demais também, que é outro livro muito bacana. A partir daí, de 2009 para frente, eu deixo de ter a música como meu principal trabalho e passo a me dedicar à literatura infantil, estudando, escrevendo e conhecendo sempre mais a fundo um pouco desses leitores e também me conhecendo mais. A literatura infantil, quando a gente exercita a fantasia, a partir da literatura também, a gente está mexendo com uma musculatura que é da criatividade. Fantasiar é sempre criar algo que não existe. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em dragões dentro desse universo infantil, a gente pode pensar em mundos fantásticos, em seres mágicos, mas se a gente for pensar que com a literatura a gente também está exercitando essa fantasia, quando a gente vai crescendo, a gente também pode, dentro daquele conceito de que a fantasia é algo que não existe, a gente pode, e que a gente cria, né, na nossa mente, a gente está fazendo com que esse leitor cresça com uma musculatura mais forte para criar o que não existe. E se a gente olhar ao nosso lado, por exemplo, eu estou gravando um vídeo para vocês aqui com um celular. E há alguns anos atrás não existia celular. Alguém precisou fantasiar a ideia dessa comunicação através de ondas, né? O celular hoje já virou um outro instrumento, onde a gente assiste filmes, onde a gente é muito mais do que um aparelho de comunicação de voz. E isso também alguém precisou inventar. E com certeza essas pessoas em algum momento foram leitoras, né? E quem sabe desde a infância, porque eles têm o exercício da fantasia faz com que a gente crie novas ferramentas para lidar com esse mundão. Então, para mim, o que fortifica, o que incentiva a leitura é que a leitura faz com a gente, primeiro é se reconhecer, é conhecer o mundo e exercitar a fantasia, para que a gente possa fazer desse mundo um lugar melhor para todos nós. Eu acredito muito nisso. Esse livro ele surge da ideia de contar uma história que pudesse ser sonora e que tivesse um jogo visual importante e nisso tudo que a gente juntasse o afeto. Porque quando a gente fala de literatura para o bebê, ou que a literatura de berço, como se chama agora também, a gente está sempre envolvendo um adulto com uma criança. Não é essa criança que ainda está no início do seu aprendizado de lidar com o mundo, né? E o livro, para esse público, a meu ver, precisa ter também essas ferramentas de ser gostoso de pegar, mas que seja interessante no olhar, que as ilustrações possam conversar com o universo do cotidiano dessa criança, que também os adultos possam se envolver. Pensando nisso, a gente foi para esse lugar do balbucio, né, as primeiras palavras da criança. A gente foi estudar um pouquinho quais são essas palavras, como é que isso se desenvolve,
E depois disso a gente criou esse enredo, que é um jogo. Quando a gente vai brincar com a criança, provavelmente se você já teve filho pequeno, você já conviveu com criança bem pequenininha, já brincou com achou, né? Achou. Então a ideia desse livro é um pouco disso, porque a gente vai dizer, quando o bebê diz bobó, veja só, né? Aí a gente vai brincar com o achou, ó. A gente abre e diz, vovó vem veloz e bale com sua bela voz. Como é lindo esse bebê! E a gente vai brincar o tempo todo no livro com essa sonoridade. O bebê é uma invenção do Gilles, né? Ele é um pequeno dinossauro, que bicho que é esse bebê, né? Esse bebê é um bebê. E a gente vai tentar fazer essa brincadeira com que o adulto que vai ler com e para a criança possa brincar com esses sons e possa brincar com esse jogo gráfico do achou. Então foi isso que a gente quis fazer quando a inspiração foi bolar uma história que pudesse ser motivo para uma relação mais afetiva entre os pais e os seus filhos pequenininhos. Tanto eu como Gilles, com o cuidado todo da editora, passar essa delícia que é ler e se divertir com os pequenininhos, quando o bebê diz mamã. O que será que acontece? Né? Porque a gente vai dizendo o tempo todo o que acontece quando ele diz mamã, antes do mamã é quando ele diz papá, quando ele diz titi, quando ele diz bobó, até a hora que ele vai dizer o mamã. E o que será que acontece quando ele diz mamã? Fica essa surpresa final para os leitores, sejam eles adultos ou crianças. Espero que vocês se divirtam bastante, se emocionem bastante com o nosso livro, que foi feito com esse desejo de que a gente faça da leitura um elo afetivo para toda a família. O que eu poderia dizer é que façam essa leitura sempre com afeto, pensando, se for numa creche, por exemplo, que cada criança daquela é como se fosse o seu filho, ou uma pequena joia que você dedica o seu tempo, as suas emoções, o seu melhor, né? Eu acho que a literatura, para bebês, precisa muito desse lugar que a gente chama de cantinho do afeto, né? Do amor, da relação entre um homem gigante, né? A mamãe, o avô, a avó, a titia, o irmão, por que não? E esse ser pequenininho que é o bebê. E pensamos que quando o bebê diz mamã, uma parceria minha, Tino Freitas, com o Gilles Edward, é uma ferramenta importantíssima. É um livro brinquedo e é um livro afeto, uma forma da gente chegar como quem dá um abraço, como dá um beijo na bochecha nesses leitores bem pequenininhos. Um grande abraço a todos, boas leituras, muita saúde e até breve.